maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, teu amor que não... Amém, irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Amém, que alegria estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor. Você que nos acompanha através desse canal do YouTube, nós estamos aqui no templo do Senhor, aqui na União Ministerial, na cidade de Americana. É muito bom nós estarmos aqui reunidos para adorarmos ao Senhor. Se você tem a sua Bíblia aí fácil, abre por favor em Salmos 1. Salmos 1 fala sobre a felicidade dos justos, fala sobre a alegria dos justos. E nós vamos hoje adorar ao Senhor, vamos ter um momento de meditação da palavra do Senhor, vamos orar pela nossa família, pela minha família, pela sua família, para que o Senhor continue alcançando, continue visitando, e em nome de Jesus, ouviremos testemunhos, ouviremos milagres, o agir de Deus no nosso meio, amém? Em Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que sejamos como árvore plantada junto a ribeiros, e tenhamos o nosso coração solo fértil da presença do Senhor, operando milagres, aquilo que os olhos humanos não veem. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para adorar e para contemplar o agir do Senhor, amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos aí onde você está. E vamos agradecer ao Senhor por esse momento, esse tempo que temos separado para adorarmos ao Senhor. Pai bendito, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o nosso tudo. Te agradeço, ó Senhor Jesus, porque o Senhor está presente aqui conosco, aqui no templo da igreja, na casa dos meus amados irmãos. Senhor, a tua presença está sobre a nossa vida, operando milagres, trazendo alegria, trazendo esperança, fortalecendo, Senhor, a nossa alma, o nosso coração. Te oferecemos, Senhor, o nosso louvor como forma de gratidão. Gratidão pelo Senhor ser o nosso Deus, o Senhor da nossa vida que tem nos sustentado. Receba, Senhor, a nossa adoração, e queremos estar todos os dias na tua presença, só para te adorar, Senhor. Te adorar infinitamente, te adorar por tudo que o Senhor é na nossa vida. Receba, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos adorar ao Senhor com essa canção. Estamos todos reunidos aqui, para quê? Só para te adorar, Senhor. Jesus, em tua presença, nós nos reunimos aqui para te adorar e oferecer a ti o nosso melhor louvor. Aleluia.
Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Você que sabe essa canção, adorar o Senhor. E rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu Que nos separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. e só para te adorar. Só pra te adorar E rendemos a ti. e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Para finalizar, Estamos nós aqui. estamos nós aqui, Senhor, na tua presença. Abra, Senhor, os olhos do meu coração. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu sou o obreiro Aguinaldo, da Igreja Evangélica União Ministerial, com a sede em Americana, São Paulo. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Ao final desta mensagem, dê um like lá, curta, compartilhe, para que mais pessoas venham ser abençoadas também. Eu queria meditar com vocês em uma palavra que se encontra no livro de Daniel. Eu queria ler com vocês o capítulo 1 inteiro, para que vocês possam compreender melhor como viver uma vida mantendo a sua identidade que Deus concede. Daniel é um exemplo nato disso. Então, pegue sua Bíblia aí, se você está com ela aí. Abra comigo lá em Daniel, capítulo 1, ok? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos
lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, e a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Glória a Deus. Eu queria orar para Deus abençoar esta palavra, para que o Espírito Santo venha ministrar ao seu coração, venha dar entendimento, venha abrir o nosso coração para que essa palavra possa penetrar e possa abençoar nossas vidas. Senhor, meu Deus, de glórias, Deus amado, eu oro ao Senhor nesta noite, Pai. Primeiramente eu queria lhe render graças, Pai, lhe pedir a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre aqueles que nos assistem, para que o Teu Espírito Santo possa tocar a vida de cada um. Abra o nosso entendimento, Pai, abra o intelecto, para que possamos compreender, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar no nosso coração a Tua perfeita, agradável e boa vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti a direção, os Teus cuidados. Amém. Glória a Deus. Eu, lendo essa passagem aqui de Daniel, eu vi o quanto Daniel, ele honrou o nome de Deus, ele honrou o seu nascimento, como ele foi criado, honrou o teu povo, os costumes que eles tinham, e mesmo ali Jerusalém sendo sitiada por Nabucodonosor, mesmo Deus permitindo que isso acontecesse, que Jerusalém fosse sitiada, que fosse tomado, tudo ali foi levado uma parte do povo lá para a Babilônia, para viver naquela terra estranha, terra onde tinha adoração a outros deuses. Foram tirados até os utensílios das casas do Senhor, uma parte deles foi levado com eles, para colocar junto, lá na casa dos deuses
de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, que quando ele sitiou Jerusalém, ele deu a ordem para que levassem também os jovens formosos, de aparência, doutos, inteligentes, para que fosse levado para viver diante da porta do rei, perto do rei, para que ali fosse ensinada na língua dos caldeus, para que eles fossem ensinados ali, para que eles pudessem permanecer perante o rei, servindo ele, servindo o palácio. E entre eles havia ali Daniel, Daniel e seus amigos, Ananias, Azarias, e eles foram levados também junto com aqueles jovens todos. E Deus deu graça para eles. Deus deu graça para Daniel, deu graça para Ananias, Misael e Azarias. Porque entre todos aqueles povos, ali ainda havia gente, havia pessoas que continuavam clamando ao Deus dos céus, que não haviam se contaminado ainda. E Deus, pela desobediência do povo de Israel, permitiu que ela fosse sitiada, permitiu que ela fosse ali tomada e fosse levado cativos uma parte daquele povo. E ali, quando Daniel foi levado, juntamente com os outros jovens, eu queria destacar ali a coragem de Daniel. Eu queria destacar a coragem dele e dos seus amigos também, mas eu vou frisar mais a Daniel, que ele preservou a sua identidade como povo de Israel, como povo de Deus. E a mensagem nessa noite é: será que temos honrado aquilo que Deus nos deu, a identidade que Deus nos deu? Essa é uma pergunta para falar ao seu coração, ao meu coração, para que venhamos meditar nela, que é para nós tirar esta passagem de lição para nós, que é para nós fazer como Daniel, que em meio àquele sofrimento todo de ser levado cativo, em meio àquele medo que ele estava ali preso, ele não se deixou levar pelas circunstâncias do momento. Ele sabia que ali havia adoração aos outros deuses, ele sabia que ali o rei consagrava tudo que ele comia, tudo que ele tinha a falsos deuses daquela época, Havia vários. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, porque o rei tinha deixado esse decreto, que era para alimentar todos aqueles jovens com os manjares dele, com a comida que ele comia, com a bebida que ele bebia, com o vinho que ele bebia, enfim, alimentar eles com esses manjares, com todas as iguarias que o rei comia, era para alimentar aqueles jovens. E Daniel se propôs no seu coração a não se contaminar com as coisas do rei, a não se contaminar com os manjares que o rei comia e bebia. Mas Deus deu graça a Daniel. Deus deu a Daniel a sabedoria, assim como aqueles jovens, os seus amigos. Mas a Daniel Deus deu a sabedoria de interpretar sonhos, de revelação. Por quê? Porque Daniel era um menino, era um jovem de oração, era um jovem que buscava, que orava, que se consagrava ao Deus dos céus. Se consagrava, ele não ia se misturar com aquele povo pagão, nos costumes pagãos. Ele não se deixou levar por aquilo que estava acontecendo lá naquele momento, que era de opressão, que era do rei ordenar e ele ter que cumprir. Mas Deus deu a inteligência para ele conversar com os chefes, com o chefe dos guardas, do eunuco, para que ele desse de comer diferentemente dos outros jovens. Que ele tivesse que comer, no caso ali foi legumes, ele foi alimentado por legumes, ele e seus amigos.
Então ele não se permitiu comer das iguarias do rei. E ele pediu ainda 10 dias para ver como que ele estaria e como que os outros jovens estariam durante esses 10 dias que ele pediu de prazo para o chefe dos eunucos. Porque o chefe dos eunucos estava com medo, porque era a ordem do rei. Se ele desobedecesse o rei, ele poderia ser morto. Mas Daniel fez ele a prova, falou, ó, vamos fazer um teste, 10 dias, você olha o nosso semblante. Se estiver melhor do que os outros jovens, você permite a gente ficar assim, comendo essa porção de legumes, não comer a porção do rei. Mas se ao contrário, a gente vai comer a porção do rei. Então esse foi feito um acordo, foi feito esse acordo. E ao cabo de 10 dias, se apresentou lá o Daniel, Mesaque, Abednego, todos os seus amigos, seus três amigos, e viram que os seus semblantes era melhor do que o dos outros jovens. Estavam mais gordos, mais formosos, e eles estavam bem melhor do que todos aqueles que haviam comido dos manjares do rei. E ao lermos o capítulo 2 também, nós vamos ver que Daniel foi muito honrado por Deus. Deus, ele cumpriu aquilo que ele havia prometido para Daniel, que era livrar ele das mãos de Nabucodonosor, da morte, e honrar ele perante aquele povo pagão. Deus honrou Daniel, honrou seus amigos. Esse capítulo 1 aqui que estamos lendo está falando mais da abstinência de Daniel, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a sitiou, levou cativo. Está falando sobre Daniel, seus amigos lá no palácio, sobre o mandato do rei, da interpretação dos sonhos do rei Nabucodonosor, que vai vir agora no capítulo 2. Eu convido você para estar lendo depois o capítulo 2 de Daniel, onde você vai encontrar ali o rei Nabucodonosor, que ele teve um sonho e ele procurava alguém que o interpretasse, te desse a ele a interpretação daquele sonho. Porém, ele chamou os magos ali dos caldeus, os encantadores que estavam perante ele. Porém, os magos começaram a enrolar ele. Os magos, os caldeus, os encantadores, e ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Só ficava enrolando ele, e ele começou a ficar muito bravo com isso. Ele até ameaçou de morte todos aqueles que estavam o enganando. Aí os magos, os encantadores, os caldeus, disseram a ele que não tinha como, era impossível alguém fazer aquela interpretação do seu sonho. Por isso, ele ficou muito irado, muito bravo, e ao decorrer desse capítulo 2, vocês vão ver que ele ordenou até que fossem mortos todos os sábios que estavam ali no palácio. Daniel, ouvindo isso, pediu um prazo de 10 dias. Ele pediu um prazo. Pode ser que foi até mais que 10 dias, mas ele pediu um prazo para fazer essa interpretação. E neste prazo que ele pediu, ele foi lá e orou ao Deus do céu e pediu a ajuda dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles oraram ao Deus dos céus e Deus deu a revelação a Daniel. Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor. Aí Daniel foi perante o rei, contou todo o seu sonho e a revelação do sonho, e o rei se deslumbrou da sabedoria que Deus deu a Daniel. E Daniel honrou ao Deus do céu perante Nabucodonosor. Daniel explicou que o Deus do céu, o Deus dos deuses dele, que revelou a ele aquele sonho sobre o reinado de Nabucodonosor.
Aí o rei Nabucodonosor, ele honrou a Daniel, deu a ele um cargo muito importante de governador da província de Babilônia. E a seus amigos também deu um cargo muito importante. E Daniel foi o governador dos sábios ainda, hein? Dos sábios. E os seus amigos, Daniel pediu para que ele também desse um cargo para seus amigos. Eles tiveram também ali um cargo junto com ele de governador ali da província. Então eu quero chegar a esse ponto. Deus, ele viu a entrega de Daniel. Deus viu o quanto Daniel se guardou perante ele, o quanto Daniel honrou a palavra dele, honrou os seus mandamentos, honrou aquilo que ele havia aprendido lá com seus pais, lá com o povo de Israel, que mesmo ele estando em um povo estranho, de costumes estranhos, de adoração a deuses pagãos, Deus honrou ele ali para provar que ele é Deus, que só existe ele, que nada mais acontece sem a sua permissão. Ele que coloca reis, ele tira rei, ele coloca governantes, ele para o sol, se quiser, ele coloca a terra em movimento, ele para, ele é Deus. Ele é Deus. E Deus deu a Daniel esta sabedoria, a de interpretar sonhos, e honrou a seus amigos também, e os livraram da morte. O livraram da morte, livrou da morte os outros sábios também que iam ser mortos, porque o rei já tinha dado um decreto para matar todos. Porém, através de Daniel, muitas pessoas foram abençoadas, muitos jovens foram abençoados. E Daniel, ele esteve ali perante o rei, perante as portas do rei, e foi um homem muito abençoado. Até esse capítulo 2 aqui que lemos. Então, meus amados, eu trazendo umas aplicações aqui para a gente, no mundo em que vivemos atualmente. Será que estamos honrando a nossa identidade de cristão? Ou você que nos assiste nesta noite, você está meio perdido ainda? Se coloque na presença do Senhor, deixa Ele trabalhar na sua vida, como fez com Daniel. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar no seu coração. Compreenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que você venha fazer a diferença, para que nós venhamos fazer a diferença. É somente com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, que possamos fazer a diferença, assim como Daniel, preservar a nossa identidade do céu, identidade que Deus nos deu, né, de cristãos, de representar o seu povo, de representar a sua presença. Hoje, vimos que tem acontecido no mundo atual, vários escândalos e tudo mais. Eu não quero aqui entrar em detalhe, nada disso. Eu quero que você venha meditar, que você venha pensar nas coisas que acontecem hoje em dia, tanto no meio cristão, tanto no mundo afora, onde pessoas querem transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade, querem dizer que o que é certo é errado, o que é errado é certo, querem deturbar a família tradicional e tudo mais, e querem tirar os bons costumes, querem tirar a boa moral da palavra de Deus. Mas se nós nos colocarmos como Daniel se colocou, se nós colocarmos a nossa vida perante o Deus dos céus, pedindo a direção dEle, orando a Ele, buscando a Ele em oração, em súplicas, em obediência à Tua palavra, não se contaminando com esse mundo, eu tenho certeza que Deus vai honrar.
Deus vai te dar força, Deus vai me dar força para conseguir vencer este mundo, esse mundo deturbado que está hoje, que está vivendo desta forma. Muitas pessoas estão se perdendo, estão perdendo a identidade do céu, estão vivendo uma vida dissoluta, sem saber, sem direção. Mas Deus, Ele quer mudar essa situação. E Deus quer usar a mim e a você para que venhamos fazer a diferença, para que venhamos a transformar esse mundo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. E quando se fala em transformação, se fala em mudança. Se fala em mudança de atitude, de comportamento, porque nós somos uma carta, nós somos um livro aberto que as pessoas leem como cristão, como ovelhas do rebanho de Deus, né? O Senhor é nosso pastor, né? Quando precisamos de aconselhamento, Ele que vem com seu cajado e nos puxa, Ele que nos dá direção, e o Espírito Santo ali comandando nossas vidas. Então, meus amados, que nesta noite você venha colocar a sua vida na presença de Deus, venha consagrar mais em oração, em súplicas a Deus, que nada neste mundo venha te contaminar, que assim como Daniel venhamos a nos preparar, que não venhamos a contaminar com nada neste mundo, com nada que de ruim, que tenta tirar a gente da presença do Senhor, seja em costumes, seja em ideologia, seja até mesmo em alimentos consagrados, que às vezes a gente é convidado a certos lugares, né? E se a gente souber que alguma coisa ali naquela festa ou uma confraternização em lugares onde a gente foi convidado, se a gente perceber que ali foi consagrado alguma entidade, né, ou alguns deuses, até hoje em dia há muitas seitas, religiões, né, que não adoram o mesmo Deus que a gente, né, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então a gente tem que ficar esperto. Aí nesse caso tem que fazer igual a Daniel, né? Pegar ali, vai ficar só no legumes, né? Pegar alguma comida ali que não vem daquele meio. Se a gente sabe, né? E se acaso você for em algum lugar e não souber da origem da comida e chegar a comer, né? Deus, Ele é misericordioso, Ele vai livrar. Ele sabe que foi por engano, Ele sabe que não teve intenção nenhuma de estar comendo aquela comida que tenha sido consagrada a alguma entidade que não seja ao nosso Deus, não é? Mas Deus, Ele é soberano, Deus, Ele quer que nós fazemos a diferença neste mundo tenebroso, né? Que se caminha, né? Que se encaminha para o retorno de Jesus. Vemos vários acontecimentos, principalmente a pandemia que estamos vivendo agora, várias pessoas sofrendo por causa desta doença, perderam seus entes queridos, guerra entre os governos, muita coisa estranha acontecendo, né? Mas que Deus venha nos dar sabedoria, venha nos dar conhecimento, para que a gente possa discernir o que é da parte de Deus, o que não é, né, que Ele venha nos livrar, E assim, eu queria deixar um recado também, claro, para todas as faixas etárias de idade, mas eu queria deixar um recado aqui para os jovens, adolescentes também, que Daniel era um jovem também, que vocês, jovens, adolescentes, vocês têm a missão também de mudar também o local onde vocês vão, seus amigos, as faixas etárias de idade dos amigos de vocês. Se vocês têm um hall de amigos, né, uns amigos, variedade de colegas, bastante amigos, se vocês fizerem a diferença no meio ali, com certeza vocês
pessoas ali, amigos de vocês, vão ver a diferença. Vocês podem mudar a atitude, vocês podem mudar comportamento, tudo pela palavra de Deus. Pessoas ali podem vir a ser tocadas por Cristo através de sua vida. Então não se contamine com essas músicas deturbadas que tem hoje em dia, esses funks que só falam, é um sexo explícito, contado, falado, né? Ali é uma verdadeira, como se diz, ali não dá nem para decifrar, né? Não dá nem para tirar uma conclusão de quão ruim que é essas músicas. Então fiquem espertos, olhem o que vocês assistem, enche a sua mente com a palavra do Senhor, não se deixe levar por nada que tenta contrariar a palavra de Deus, não deixe se levar por nada disso. Fiquem firmes com Jesus, que com certeza Ele vai honrar a vida de vocês, Ele vai honrar, assim como honrou a vida de Daniel, de seus amigos, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai te honrar também. Amém? Fique com Deus, um forte abraço, que Jesus venha estar na sua vida, venha te dar um forte abraço também nesta noite. O Espírito Santo venha orientar a sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou.